Eu quero falar nessa manhã com você sobre uma igreja parecida com a história de Davi e o Anão. 1 Samuel capítulo 17 traz um tema muito interessante, o Davi e o Anão. Esse é um tema que o pastor Cláudio Ferreira Dias, que foi o pastor que me casou, deu a esse bloco de textos. Eu achei muito interessante. Quando ele pregou, não lembro sobre o que, pregando sobre Davi e Golias, ele chamou de Davi e o Anão. O pequeno dessa história aqui é o Golias, não é Davi não. E eu queria tão somente ler os primeiros versículos, a partir do verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Irmãos, nós estamos diante de uma história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A primeira história que o meu filho aprendeu a contar. Lucas, ele aprendeu com 2, 3 aninhos a contar a história de Davi e o Anão, de Davi e Golias. Lucas, como é que é a história de Davi? Pegou 3 pedrinhas, fez assim, puf, e o gigante caiu. É assim que ele contava a historinha de Davi. Tivemos aí agora a Record gravando, muito bonito, foi muito legal, até que enfim eles fizeram algo assim bacana, e tem outras novelas também, que eles estão, minisséries, né, sobre textos bíblicos. Mas eu queria, olhando para esse texto, aprender algumas coisas de como a gente pode viver uma igreja, um marido, como a gente pode viver como marido, como um empresário, seja o que você quiser na vida. Essa história tem lições preciosas de liderança, de tanta coisa importante, mas eu queria ficar com lições para a nossa igreja. Para a nossa igreja. Irmãos, eu aprendo algumas coisas com Davi nessa história. Davi é um homem exponencial. Teologicamente, a gente sabe que Davi aponta para Cristo, o trono de Davi aponta para o trono de Jesus. Davi é típico de Jesus, ele aponta o tempo todo para Jesus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem quebrantado ao ponto de, quando ter pecado, ter chorado pelo seu pecado, e ter vivido depois dias difíceis as consequências do seu pecado. Davi, um poeta, um salmista, um homem de Deus, um rei, um discipulador. Eu quero um dia aqui falar com os irmãos sobre a caverna de Adulão, receber 300 pessoas do jeito que eram e transformá-los em valentes para a obra de Deus. Mas nessa manhã eu queria pensar com vocês em algumas lições bem práticas sobre a história de Davi e Golias. Primeiro, nós precisamos de uma igreja que ame o povo de Deus. Davi é alguém que ama o povo de Deus. Davi não era rei, era pastor, trabalhava para o seu pai, tinha o seu emprego, a sua profissão, mas Davi amava o povo de Deus. Davi amava o povo de Deus, ao ponto de ele ficar revoltado. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos de Deus? Pessoas relevantes, igreja relevante, família relevante é uma igreja baseada em amor, uma família que tem amor.
Quando a gente não quer conviver, irmãos, eu tenho muita dificuldade de entender o amor. Quando eu amo, eu convivo. Quando eu amo, eu faço parte. Quando eu amo, eu estou junto. Eu faço de tudo. Como dizer para minha esposa, ou como provar para minha esposa que eu a amo se eu não passo tempo com ela? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você ama o povo de Deus? Nós temos muitos problemas, irmãos. Muitos problemas. Igreja é um lugar cheio de problemas, porque é um lugar cheio de pessoas. Mas você ama? Você ama o povo de Deus? Não tem como. Como eu já disse aqui várias vezes, se tem um texto na Bíblia que eu tenho medo, é de 1 Coríntios capítulo 13. Porque se não tiver amor, não vale de nada o que nós estamos fazendo. Davi foi relevante porque ele amava o povo de Deus. E se tem uma coisa no ministério pastoral que é muito difícil, a gente amar sem hipocrisia. Amar as pessoas que nos abraçam e que o tempo todo estão prontas a nos incentivar, é muito bom, muito fácil. Agora, amar todas as pessoas que às vezes ficam, a impressão que eu tenho, ficam só assim, com o binóculo olhando. A hora que pegar um erro, pá! Você tem alguém na sua empresa, um funcionário, na sua escola, seja o que for, que fica assim o tempo todo. Agora, aqui eu vou aproveitar, e aqui eu entro. A gente tem que amar, irmãos. Jesus amou aqueles que o crucificaram. Eu queria convidar você nessa manhã, assim como Davi, a amar o povo de Deus. Ame o povo de Deus. Ame até aqueles que te fazem mal, porque isso é bênção para a sua vida. Em segundo lugar, eu aprendo com Davi algo muito interessante. Que baixinho corajoso. Irmãos, nós precisamos de uma igreja que ama e precisamos de uma igreja de coragem. De coragem. E para falar de coragem, eu preciso falar de medo. Pastor, eu sou uma pessoa medrosa. Ninguém que não sabe nadar morre afogado. Tem medo. O medo é uma bênção. O medo é eu não sei, nem não sou professor de filosofia, para dizer aqui o que significa o medo, o que é o medo. Isso é um sentimento, mas vamos lá, um sentimento. Uma sensação que te previne. O medo é algo que ficou no coração do ser humano para que o mundo fosse habitável. Imagina se você não tivesse medo de andar. Eu sei que tem uns que não tem medo de andar a 200 por hora, né, Luizinho? Mas no lugar certo. Imagina, a 200 por hora, todo mundo, é inabitável. Por que você não se joga lá da varanda ali? Você tem medo de quebrar, de morrer. O medo é bênção para a nossa vida. O medo te impede de sofrer muitas vezes. Ter medo é natural e saudável. Agora, quando o medo te tem, você precisa de ajuda. Irmãos, como ser uma pessoa corajosa ou como vencer o medo? A partir da sua motivação. E eu, ontem pensando nesse texto, veio uma frase e um pensamento assim tão gostoso no meu coração. Atitudes corajosas dependem de uma motivação correta. Você sabe por que Davi foi corajoso? Porque ele amava o povo de Deus. Pastor, eu não sei nadar, morro de medo de afundar a minha cabeça. Eu conheço gente que eu acho que morre afogado só tomando banho. Tem medo. Não é no chuveiro. Se for uma mulher, essa mulher que tem medo de afundar a cabeça, ver o seu filho se afogando, o que ela faz? Ela pula dentro d'água. Porque ela ama o filho dela. Uma igreja corajosa é uma igreja que ama o próximo. Pastor, mas não tem que amar a Deus? Como é que você vai amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o próximo que você vê? Quer amar a Deus de toda a alma, de todo o coração e de todo entendimento? Quer amar a Deus de toda a alma, de toda a força, do seu entendimento, da sua alma? Comece amando o próximo, porque não tem como amar quem você não vê, se você não consegue amar quem você vê. Uma igreja corajosa é uma igreja que ousa. E hoje nós temos alguns gigantes. Nós temos alguns gigantes. E nós estamos precisando de... Cadê o Deus de Davi, o Deus de Elias? Não, irmãos. O Deus de Elias é o mesmo. O Deus de Davi é o mesmo. O problema é que está faltando os Elias de Deus. O Davi de Deus de hoje.
para chegar e falar assim: quem são esses incircuncisos para desafiar o povo de Deus? Eu estou aqui. Eu não sou ninguém. Eu gosto da figura do pastor porque não era um guerreiro. Você viu o que tentaram fazer com Davi? Botaram a armadura nele, ele ficou todo: tira isso daqui. Sou pastor, me dá um cajado. Em terceiro lugar, pessoas que são relevantes são pessoas que têm experiências com Deus e entendem que tudo que Deus faz na sua vida está contribuindo para um propósito. Está na hora da gente parar de falar de missões e escrever a nossa vida missionária. Ele chegou diante de Saul e apresentou o seu currículo. Qual foi o currículo? Leão e urso. Deus me fez vencer o leão e o urso. Pessoas que têm experiências com Deus são pessoas relevantes no reino de Deus. Eu nunca imaginei que Deus ia usar a educação física no meu ministério. E quem esteve aqui no CAT ontem, na feira, viu. Eu estou aí, se você vier terça-feira de manhã, eu peço perdão aos irmãos, mas terça-feira de manhã, aconselhamento depois do CAT, eu estou às vezes suado, às vezes de bermuda, de terno. Sou professor, estou dando aula, irmãos. E o povo tem me amado do meu jeitinho, diferente um pouco do padrão. Eu tenho sido amado pelos irmãos. Davi pastoreando, urso, leão, experiências. A experiência do seu trabalho, a experiência daquilo que você chama de vida secular. Irmãos, essa dicotomia, o dia que a gente aprender a parar de separar as coisas, a gente entende o reino. Não tem vida secular, irmãos, existe vida, e tudo é espiritual. A sua capacitação na sua empresa, lá na frente pode ser utilizado para o reino de Deus. Use os seus recursos e as experiências pessoais que Deus tem te dado no tal mundo secular para a obra de Deus. O problema é que às vezes os crentes não têm nada para contar das experiências com Deus. Não tem um leão, não tem um urso. A gente está sempre se valendo do testemunho dos outros. Pense nisso. Ame, seja corajoso, ousado e use as experiências da sua vida com Deus, em qualquer área dela, para ser um Davi. Para ser um Davi pequeno, simples, sem tanta instrução, sem arte da guerra, mas alguém muito relevante para o reino de Deus. E você vai ver muitos gigantes caindo. A última lição, a conclusão que eu chego a partir dessa reflexão, é uma relembrança a você. A vida cristã, querido, não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha. Se nós precisamos aprender alguma coisa com Davi aqui nessa manhã, é voltar a acreditar que nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Nós não estamos batalhando contra as outras religiões, nós não estamos batalhando contra os homossexuais, nós não estamos batalhando contra a Igreja Católica. Existe um incircunciso que se levantou chamado Diabo, e ele tem afrontado o exército de Deus. E quem são os Davis que vão se levantar? E olha que essa batalha é tão mais fácil, porque Davi teve que ir lá, pegar a pedrinha, viu o gigante. A nossa batalha já foi ganha, porque o nosso Golias já foi derrotado e exposto à vergonha na cruz do Calvário. Que tipo de igreja a Igreja Tauá decide ser? Eu espero que você seja uma igreja que ame, que tenha coragem, e uma igreja de experiências com Deus. Senhor, nos ajude a avançar, nos ajude a crescer de maneira que o reino do Senhor seja implantado no bairro de Itauá e na Ilha do Governador, independente do crescimento numérico dessa igreja. O que nós queremos é o teu reino na Ilha do Governador. Se isso vai trazer uma consequência de um crescimento numérico para a gente, amém. Glória a Deus por isso, mas se não, amém e glória a Deus por isso também. Nós queremos ser uma comunidade relevante, que
que seja usada pelo teu poder na nossa simplicidade, pequenez, cada um aqui na sua limitação, mas a gente possa avançar e ver os Golias que têm se levantado contra a igreja do Senhor, caindo um por um, confiados não na força, na armadura de Saul, confiados não na lança, na funda de Davi, porque Davi venceu o gigante confiando e indo no Senhor. E é assim que a gente quer ser. Nos usa, nos abençoa, para que a gente possa realmente ser uma igreja relevante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Passei 10 minutos, então os professores têm mais 10 minutos na sua aula. Faz esse acréscimo do horário que eu falei em função da nossa assembleia. Meus alunos, eu vou chegar lá. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até mais tarde. Chegue cedo hoje, hein, irmãos? Chegue cedo. Cedo para arrumar vaga de estacionamento e lugar aqui no culto. We march for our lands, for our families, for our freedoms. We march. Daxos, what a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. There'll be more than a few hundred. This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. And we were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter, sir. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did.